ficou para mim um tema que eu gosto muito, e esse tema já foi citado anteriormente, e acho que muitas pessoas têm isso no ambulatório, no consultório médico, e, na verdade, aumentou muito esse diagnóstico no nosso meio. Tanto esse diagnóstico como autismo. Agora a gente vê muitas pessoas, até adultos, eu tenho autismo. Não sei como é que a pessoa descobriu que tinha autismo com 40 anos, 50 anos, mas ela diz que tem autismo. E o TDAH, também muita gente tem agora com esse diagnóstico de TDAH. TDAH é mais fácil de ter, porque o TDAH, na verdade, é uma patologia que pode, no futuro, ter o que a gente chama de comorbidades. É uma doença que, se não tratada adequadamente na infância, na fase adulta pode ter graves consequências. Depois eu vou explicar por quê. Então, quando a gente fala TDAH, nada mais é que um transtorno de atenção com ou sem hiperatividade. Nem todo TDAH tem hiperatividade, a maioria sim. São crianças bastante levadas, inquietas e que não fica quieta. Vai no teu consultório, Moura sabe disso, derruba tudo que está em cima da mesa, bate no pediatra, xinga e o Moura rapidamente quer se desfazer daquela criança, né, Moura? Ou já sai no bolso com uma Ritalina, não pede nem remédio nenhum, não pede nada, já sai, olha aqui, toma essa Ritalina aqui, tá? Entra o outro doente, porque a criança faz um banzé dentro do consultório. Essa é a clássica TDAH. Mas eu também já atendi, Moura também já deve ter atendido, muitas crianças que têm transtorno de atenção sem a hiperatividade. Então, a hiperatividade não é um pacdomônio de que é obrigado a ter TDAH. A pessoa tem o nome TDAH, mas não era levada. É um TDA por falta de atenção, por falta de concentração. São pessoas que não conseguem se concentrar, e tem pessoas que não conseguem estudar, não conseguem ter a concentração habitual, mas ela não tem hiperatividade. Então, ela é classificada como TDA sem H. Não sei se vocês entenderam mais ou menos aí a nomenclatura. Inicialmente, o nome TDAH, na época do Moura, que eu sou bem mais novo que ele, era DCM, que é disfunção cerebral mínima. Então a pessoa tinha uma coisa linda. O que seu filho tem? DCM, disfunção cerebral mínima. Olha só. E esse termo era um termo muito genérico naquela criança desatenta, aquela criança que não estudava, que não conseguia progredir na escola, tinha o nome de disfunção cerebral mínima. E viram que esse termo não era um termo correto. Então, posteriormente, melhorou. Ele passou a ser DDAH, desordem de atenção com hiperatividade. E tudo em medicina tem uns nomes mais bonitos, né? Antigamente falava a pessoa esclerosada. Muitos vovós eram esclerosados. Aí achavam que esse termo ficava feio, agora é mais bonitinho, chama demenciado. Eu não sei se esclerosado é pior ou demenciado é pior, mas é que mudou o nome. Ninguém mais é esclerosado, agora é demente. E a mesma coisa é DDAH. Atualmente encontraram um nome mais adequado, que é TDAH, transtorno de atenção com ou sem hiperatividade. Então o nome clássico é TDAH ou sem H. Os distúrbios neurobiológicos com início na infância têm uma causa principalmente genética, uma doença muito genética. O pai era muito agitado, levado, ou a mãe. Entende? E aí, geneticamente, a criança pode ter TDAH por origem genética. Também é muito comum em gêmeos
não me pergunta por quê, mas é comum duas crianças com gêmeos, gemelares, ter TDAH. Ou crianças adotadas, porque você não conhece a história, também você não sabe a história familiar e também é comum ter TDAH. Podendo acompanhar por toda a sua vida. O tratamento visa, na verdade, uma carência de um neurotransmissor. Tem muito colega, ou tem muita psicóloga que acha que vai tratar TDAH só no papo, só na psicologia. Não vai. Não vai porque a deficiência é química. Ela é deficiência de uma neurotransmissão. Nada mais é que um neuroadrenérgico, adrenalina ou noradrenalina, que se acoplam num receptor do cérebro localizado no núcleo caudado. O núcleo caudado é um núcleo extrapiramidal lá no cérebro. Você vê como é que a coisa é bem biológica e essas crianças têm essa dificuldade de assimilar essa substância. Então não adianta no papo, na terapia, julgar a substância na conversa, que não vai julgar. Você, na verdade, tem que dar um neurotransmissor, tem que começar uma neurotransmissão, iniciar um tratamento para você poder tratar essa criança. Eu não sou contra que ela, além do neurotransmissor, ela faça psicologia, terapia ocupacional, não tem problema nenhum. Mas que o remédio é adequado devido à deficiência farmacológica. Então é uma doença farmacológica, não é uma doença à toa, não é uma doençazinha que vai melhorar, a criança vai ficar mais calma de eu fazer terapia com a criança. Não vai dar. Eu tenho que dar o remédio para a criança. Então o tratamento é uma carência desses neurotransmissores adrenérgicos com noradrenalina e adrenalina. O tratamento é multidisciplinar, não é só também Dr. Jefferson da Ritalina e volta aqui depois. Os sintomas são desatenção, inquietude, baixo rendimento escolar e ou profissional, impulsividade, uma criança que é muito impulsiva. É aquele grupo de crianças que o primeiro a pular o muro é ele. Tem 10 crianças, tem um muro, e quem vai pular primeiro é o TDAH. Porque ele é impulsivo e ele é uma criança destemida, uma criança que vai na frente dos outros. É uma criança muito inteligente, mas uma criança que é muito impulsiva. Tem também uma atitude desafiadora, também é uma característica do TDAH. Aquela criança que desafia a mãe o tempo todo e ela tem uma característica desafiadora. A hiperatividade é aquilo que eu falei, 90%, 80% são crianças muito levadas, crianças que não têm controle, difícil de você segurar quietinha, e aí tem que ter um tratamento mais acelerado. E tem crianças que não têm a desatenção, tem tudo impulsividade, tem isso, atitude desafiadora, mas não são imperativas. Então, essa criança não tem que ser tratada? Tem, depende da testagem e do diagnóstico que você vai dar. Só para a gente ter na cabeça da gente que parece que é muito pouco. 7% da população mundial tem TDAH. Você vê que é muita gente, 7% no mundo todo. Então, não é aqui só em Niterói, não é só no Rio. São 7% da população mundial, está descrito isso, que tem TDAH. Os dois sabedores, os dois psiquiatras que mais estudam no Brasil, Dr. Paulo Matos, que é meu amigo, é um psiquiatra da UFRJ, e o professor Luiz Rode, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm uma frase que eu acho importante. Por que desinformação, falta de raciocínio científico e ingenuidade constitui uma mistura perigosa? Tem muita gente que tem essas coisas.
não conhece cientificamente a doença e aí fica com medo de dar remédio para o seu filho. Eu não vou viciar meu filho, eu não vou dar Ritalina porque vai dar dependência, eu não vou dar medicamento que meu filho não precisa de remédio. E aí é que mora o perigo. É a desinformação, é a não procura do médico adequado e principalmente achar que você vai tratar o TDAH, que é uma doença de carência neurobiológica, no base da terapia ou no base da psicologia. Os testes neuropsicológicos são muito importantes. São vários testes, MOCA e mini-testes, são testes que você aplicam para você saber se a criança preenche essa patologia. É lógico que hoje existe uma especialidade que chama-se neuropsicóloga. Então são psicólogos que estudam neurologia e sabem anatomia, neuroanatomia, e elas conseguem ajudar a gente. Então quando você tem uma criança que você tem dúvida se é ou não é um TDAH, você pede uma avaliação ou uma testagem a uma neuropsicóloga. Infelizmente, nós não temos na rede. E as neuropsicólogas que nós temos, tem algumas do convênio, tem outras particulares, não é tão barato, mas é uma consulta que ela também não vai fazer uma consulta toda semana, é uma consulta única, para a gente ter certeza do diagnóstico que a gente vai tratar ou não. Então, a avaliação neuropsicológica é muito importante. O importante é o diagnóstico clínico, né? Você tem uma mãe que traz para você o diagnóstico. Meu filho não está conseguindo passar de ano. Meu filho está completamente desatento. E ele não para no lugar. Eu já tratei e trato, eu não tenho vergonha de dizer, muitos pacientes que nem vou para neuropsicóloga, é que eu brinquei com o Moura, já sai com remédio, porque o diagnóstico é muito claro, gente. Eu não preciso fazer teste neuropsicológico numa criança que não fica sentadinha aqui, ou numa criança que preenche os requisitos de hiperatividade. Então, isso aí vai depender sempre da anamnese e da clínica que você fez. Mas às vezes tem crianças que não têm hiperatividade, e aí você é obrigado a pedir testagem neuropsicológica. Tomar cuidado, porque esse diagnóstico dá uma série de benefícios. E um dos benefícios que você pode esticar a hora da prova. Por exemplo, no vestibular já tem lei. Se você tem 4 horas de prova, quem tem TDAH pode fazer em 5. Então, tem algumas vantagens familiares que as pessoas gostam de usar o termo TDAH, como tem atualmente no autista também. Mas a gente tem que tomar cuidado porque aumentou o diagnóstico de TDAH, como aumentou esse diagnóstico de autismo, e eu não tenho certeza se todo mundo tem esse diagnóstico. Mas é muito bacana as pessoas usarem isso para ter o ganho secundário. Não briga comigo nem com meu filho porque ele tem TDAH. Não, eu já tive TDAH, então fica uma coisa meia providencial, uma coisa que é aceita pela sociedade, mas que a gente tomar cuidado em relação a isso. Em relação às comorbidades, isso é que eu acho muito mais importante na nossa conversa. As crianças que não são tratadas na infância ou na adolescência, elas podem futuramente ter o que a gente chama de comorbidades. São patologias, principalmente psiquiátricas, que elas podem apresentar no futuro, e quando você vê um adulto jovem, ou vê um adulto, que ele tem dependência química e tem algumas comorbidades, você pode encaixar que ele teve TDAH na infância. Então, é uma doença perigosa, porque não é só tratar a hiperatividade e TDAH infantil. É você evitar que essa criança te dê um problema no futuro. E você tem um filho viciado, ou tem um filho alcoólatra, ou ter problemas graves diante das comorbidades
da doença que não é tratada. Então tem algumas, a primeira é síndrome de Gilles-Latourette. A síndrome de Gilles-Latourette são tiques. Então, crianças que têm várias caretas e cacoetes e que não param um minuto. Então, é uma síndrome que é caracterizada também por essa falta da substância. Tomar cuidado, porque infelizmente a Ritalina ou outros noradrenérgicos podem aumentar os movimentos involuntários. Então, se a criança já tem tique, você dá Ritalina para o TDAH, pode piorar o tique da criança. Aí você tem que tratar as duas coisas. Você tem que tratar a Ritalina para o TDAH e tem remédio neuroléptico para o tique. Nenhum momento a doença, na verdade, infantil Gilles-Latourette, proíbe essa criança de tomar Ritalina ou tomar outros derivados. É igual o epilético. Como ele é um ativador cerebral, pode precipitar convulsão. Então você vai lá assim, o epilético que tem TDAH não pode tomar o remédio? Mentira. Mas ele tem que tomar os dois. Ele tem que tomar Ritalina e tomar um anticonvulsivante. Pô, mas que droga, né? Ué, mas o que você prefere? Um TDAH que pode se tornar um viciado lá na frente? Ou um epilético que vai ter convulsão? Então não tem jeito. Você tem que tratar as duas coisas, um como prevenção e o outro tratamento da doença. Então, Tourette, na verdade, foram os franceses que descreveram essa síndrome. Tiques simples ou complexos. Eu já vi muita criancinha com tique, né? Vocês já devem ter visto também. E até adultos, né? Que tem caretas e tal, e tem alguns tiques até horrorosos. Tem até tiques vocais. Então, realmente, tomar cuidado, porque a Ritalina pode piorar esses tiques. Torna a dizer, tique é tratado por um remédio. Transtorno de atenção com hiperatividade é tratado por neurotransmissor, que é a Ritalina ou derivados, que podem piorar os tiques. Então você tem que tratar os tiques e tem que tratar o neurotransmissor. Em relação à epilepsia, eu já falei, o epilético não pode, na verdade, ser tratado sem os dois tratamentos. Ele não é porque ele é epilético que ele vai ficar com transtorno de atenção, quebrando tudo e indo mal na escola, porque ele é epilético. Ele pode tomar a Ritalina, pode tomar remédios estimulantes e que tenham neurotransmissor, tenham noradrenalina, mas sabendo que esses remédios podem provocar crise convulsiva, você usa um anticonvulsivante juntinho com ele. Em relação à psicose maníaco-depressiva, todos noradrenérgicos, a Ritalina é um deles, podem induzir futuramente a uma doença chamada psicose maníaco-depressiva. Então já vi muitos adultos que têm essa oscilação do humor, ou doença afetiva, ou PMD, que todo mundo conhece, podem ter sido provocados ou precipitados por uma doença que não foi tratada na infância. Então, vocês veem que é uma coisa à toa, mas não é à toa. Se você não faz um diagnóstico certeiro numa criança, e ela com 30 anos tem um PMD, e ser um psicótico maníaco-depressivo, porque você não tratou. Então, isto é comorbidade. Outra coisa, além do PMD, que são oscilações do humor, PMD é o quê? É um doente que tem uma mania, que a criança fica, o adulto fica acelerado, começa a comprar uma opção de coisa, gastar pra caramba, ou ele é muito deprimido. Ou ele pode ter só depressão. Ele não precisa ser maníaco depressivo, ele pode ser deprimido crônico, que também pode ser atribuído a uma comorbidade que você não tratou na infância. O toque também faz parte muito, eu vejo muito adulto que tem transtorno obsessivo compulsivo e que tinha TDAH na infância. Então as crianças que têm, os adultos que têm toque, que vocês já viram filmes
e já viram até pessoas que têm toque, que é uma... Até botei no nosso grupo aí uma pessoa com toque, é uma coisa horrorosa, mas tem gente que tem toque e é uma coisa chatíssima, difícil tratamento, é uma doença de comorbidade de pessoas que tiveram TDAH na infância. Muitos aqui nessa sala, tenho certeza, que falaram assim: eu tive TDAH. Às vezes tem vergonha, às vezes a mãe não percebeu, às vezes não foi investigado e aquilo passou desapercebido. Mas quando chegou agora na nossa idade, ou na idade de vocês que são mais jovens, vocês sofrem por essa patologia. Eu não tenho vergonha, minha filha fez direito, agora ela faz medicina, e ela toma derivado da Ritalina, porque ela disse que se ela não tomar o remédio, ela não consegue estudar e não consegue fazer prova. Já tentei tirar o remédio dela, mas ela não aceita, e ela tem 32 anos e toma Ritalina até hoje. Eu tenho um doente que tem 70 anos e ele toma Ritalina, porque ele falou que não consegue ficar sem a Ritalina, porque senão ele perde a concentração, fica no desatenção e vive muito bem, muito feliz. É um sociopata, lógico, aquele adulto que não, na verdade, não tem limite, ou viciado, ou drogado, ele, na verdade, ele pode ter tido transtorno de atenção com hiperatividade na infância. Então vocês veem que, na verdade, não é fazer o diagnóstico, é você também evitar que essas crianças se tornem um sociopata, um PMD, e tenham depressões. Então, é uma doença muito ampla, e é uma doença que vocês têm que ter consciência que podem trazer problemas futuros para o adulto. A última coisa ali que eu botei foi o uso de drogas ilícitas. Muitas pessoas que usam cocaína e outras drogas hoje eram TDAH na infância. E aí ficaram adultos sem limite, sem censura. É uma doença do lobo frontal. O lobo frontal é o lobo da nossa censura. Ficou liberado e caiu na droga. Isso aí é muito incomum, não é não? Eu vejo demais doente que é viciado em droga. Eu tenho agora uma cliente minha que acabou de ser internada na Gávea, no hospital psiquiátrico. Era um TDAH na infância, que não foi tratado, e ela hoje, infelizmente, é viciada em cocaína e bebida alcoólica. Esse é o que a gente chama de TDAH residual. O mais comum é desatenção. Alguns aqui na sala podem ser desatentos. Perda da concentração, depressão e PMD. Esses 4 itens são os mais importantes, na minha opinião, que eu vejo demais em crianças, em adultos, que não foram tratados na infância e que ficaram com essas comorbidades. Todo mundo que está deprimido tinha TDAH? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que as comorbidades de quem tinha um TDAH podem no futuro sofrerem doenças psiquiátricas. Alguém aqui na sala, ou parentes, começa a fotografar que vai ver que o que eu estou falando não é mentira. O tratamento, na verdade, ele é multidisciplinar. Não é só você dar Ritalina e mandar a criança embora, né? Eu acho que ela precisava, além do remédio, ter um apoio psicológico, uma fono, principalmente, para aquelas crianças que têm dislexia. O que é isso? É dificuldade na escrita. Essas crianças não conseguem escrever. Você vê que tem até adulto que também tem dificuldade de escrita. Ele é um disléxico lá na frente, porque, na verdade, na criança, ele tinha essa dificuldade. Pode falar, amor? Não é residual, ali você não entra, ansiedade não entra também não, né? Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Os adultos ansiosos. O tratamento é multidisciplinar, psicologia é importante, a fono,
A terapia ocupacional também para uma coisa muito comum que chama disgrafia. São crianças que não conseguem escrever, na verdade até escreve ao contrário, porque tem essa dificuldade. Todos esses, na verdade, dislexia, disgrafia, são oriundas do lobo frontal. Então, se o caudado que está localizado no frontal não está recebendo a substância neurobiológica, elas podem ser acompanhadas. Você vê que tem adultos que têm dificuldade na escrita, né, amor? Tem adulto que não consegue escrever direito, tem adulto que não consegue ler, tem essa dificuldade. Pô, ele é burro? Não, ele é até inteligente. O problema é a dificuldade motora, executora. Porque, na verdade, o lobo frontal é uma execução do movimento, é uma execução do seu movimento. Se você tem essa deficiência lá na infância e não tratou, você na verdade, fabricou um adulto com dificuldade para ler e para escrever. Então, isso é uma besteira, né? Não, mas, pô, não é uma besteira. Isso aí é uma coisa que você adquiriu e ficou. Então, na verdade, a fono é importante para dislexia, a terapia ocupacional para disgrafia. A neurologia é importante porque, na verdade, ela entende esse fenômeno neurobiológico. Então, a neurologia é um médico que deva tratar essa patologia, junto com o psiquiatra. O psiquiatra também, que entenda a farmacologia, ele também vai saber tratar essas substâncias e também as comorbidades que vêm lá pela frente, depressões, ansiedade, toque, que são tratadas pelos psiquiatras. Bom, tratamento medicamentoso, antes dos 5 anos, os neurolépticos com agitação e insônia. Por que eu estou falando isso? Não é prudente. Hoje a academia americana já acha que depois dos 4 anos, às vezes eu tenho criança com 3 anos lá pulando lá dentro do consultório, que a mãe já está doida para dar Ritalina. Não dá. Então tem uma etapa, e antigamente se usava depois dos 5 anos o início da Ritalina. Agora, numa criança que já tem um diagnóstico na sua frente, eles abriram para 4 anos. Antes dos 4 anos, aquelas crianças que não dormem, são agitadíssimas, uma insônia terrível, você tenta calçar isso com neuroléptico. Eu gosto muito de Neuleptil. Neuleptil gotas 1%. Existe 1%, que é o pediatra, e existe 4%. Então você vai dar 1% e vai titulando a dose de acordo com a necessidade. Uma gotinha de noite, 2 gotinhas, porque não dormiu, 4 gotas, minha filha está ótima, dormiu a noite toda. E aí você deixa o Neuleptil. O Neuleptil não trata, ele não é um neurobiológico específico para a doença. Ele é um remédio para deixar a mãe descansar, porque a mãe não dorme. A criança é um zumbi de manhã e de noite. Então, se ela tomar um neuroléptico, pelo menos a mãe vai dormir e a criança também. Efeito adverso dele? Não estou entendendo. Efeito adverso dele? Não tem adverso nenhum. O único efeito adverso da criança é ela ter mais sonolência, né? Então é bom você... não, você pode tomar Neuleptil anos, não tem problema nenhum. Faz parte. É melhor um gordinho dormindo do que um magrinho desesperado de noite. Depois dos 5 anos, aí você vai raciocinar qual remédio que você vai acoplar naquele núcleo caudado. No mundo todo, o mais vendido é o metilfenidato, que é a Ritalina. Ela tem uma Ritalina curta, que é muito mais barata, uma Ritalina de 10 miligramas, a duração chata, que é 4 horas. Então não adianta você dar para a criança uma Ritalina 8 horas da manhã e achar que a criança vai ficar ótimo o dia inteiro. Porque depois de 4 horas você perde o encanto, chama-se Encanto da Cinderela, foi descrito por um americano. Você tem que dar 8 horas, depois de 4 horas, meio-dia, dá uma segunda dose, e às vezes tem gente que dá às 4 horas da tarde. Mas se você der às 4 horas da tarde, a criança pode ficar muito excitada e perder o sono da noite.
Então, tomar cuidado para você não ficar dando também Ritalina o dia inteiro, para a mãe ficar calma, para a criança estudar, e você também dá superdose do remédio. A Ritalina de 10 é a menor dose, eu aconselho começar com a menor dose, tomar meio comprimido 8 horas da manhã, meio comprimido meio-dia. Daqui a uns 15 dias você vai titulando, aumenta para um comprimido 8 horas, depois um comprimido ao meio-dia. Pode chegar até 4 comprimidos. 2 comprimidos às 8 horas e 2 comprimidos ao meio-dia. Existe uma Ritalina de duração de 4 horas, mas, na verdade, tem uma Ritalina LA. Eu não sei se eu botei aqui, se eu não botei, eu esqueci. Não, está lá embaixo. Tá, o último é a Ritalina LA. É uma liberação lenta. Então, se você puder e ter dinheiro, aí eu falo isso porque a Ritalina simples de 10 é mais barata, demora 4 horas, mas essa Ritalina de longa duração, você tomou 8 horas da manhã, ela vai ficar até as 4 da tarde. São 8 horas de duração. Eu tenho muitos pacientes que tomam 8 horas da manhã, quando chega a 4 horas, acabou o encanto da Cinderela. E a criança, 4h30, está subindo pelo telhado. O que você faz e eu faço? Aí eu dou uma Ritalina de 10 simples. Deu para entender, não? Então vou repetir. Você dá uma Ritalina de 10 LA, 8 horas. Quando chegar 4 horas da tarde, você dá uma Ritalina simples, que aí ela vai ficar até 8 horas boazinha. Porque é um efeito mesmo. Quando acaba o encanto do remédio, vem aquele rebote e a criança fica agitada. No início, eu vou falar ali, às vezes perde um pouco o apetite. As mães ficam apurriando, falando: doutor, não está tomando Ritalina, parou de comer, não está comendo. Mãe, quando não come, o Moura sabe disso. Mãe, criança que não come e não faz cocô, é um problemão, né, Moura? Então a criança tem que comer bem e fazer cocô. Se ela ficar um dia sem fazer cocô, ou não comer bem, vai ligar para o Moura. Não comeu, o que faz, o que não faz. Então, no início do tratamento, pode perder um pouquinho o apetite. E no início do tratamento, pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Não adianta a mãe ficar te ligando e você tira o remédio. Aí você perdeu o remédio. Mas daqui a uma semana, 10 dias, aquele efeito vai passar. A criança não vai morrer de fome. É que as mães acham que se não comer, Moura, vai morrer. Não é isso? Então, a gente tem que ter paciência com a mãe, tem que tentar levar no pico, porque às vezes pode perder o apetite. Então tem a LA 10, tem LA 20, tem LA 30 e tem LA 40. Tem doente sua tomar 40, doutor Jeff? Tem. Tem muito paciente meu que toma 40. Morreu porque toma 40? Não. Mas você não vai dar início. Tem criança que arrebenta teu consultório e dá logo vontade de você dar os 40 para ela. Mas não dá. Segura a tua mão, vai devagarzinho, dando 10, depois dá 20. Gradualmente você vai passando dentro da tua necessidade. Ou, se a criança não tem recurso, que é o nosso jeito aqui, às vezes nas unidades, começa com a Ritalina simples, que é muito mais barata do que a LA, sabendo que só vai agir de 4 em 4 horas. A outra é 8. Tem o metilfenidato, que aumenta progressivamente até 40 miligramas por dia. Outros remédios que são muito bons, mas infelizmente medicina, o que é muito bom, o preço vai aumentando. O que é razoável é a Ritalina 10 de 4 em 4 horas. Não é razoável, é muito caro, aliás, é bastante caro e as famílias normalmente não aguentam ficar com essa dose. Mas o bom remédio chama Concerta. O Concerta tem de 18, 36 e 54. É um comprimido de manhã. A meia-vida é 12 horas, gente. Então é uma maravilha. O cara tomou 8 horas da manhã e aquela belezinha fica até 8 horas da noite.
Então, dá para estudar, vai para a escola, se concentra e 8 horas da noite ela começa a comer, que dá uma fome legal, porque ela comeu mal durante o dia, aí chegou 8 horas da noite, ela quer ir no McDonald's e come pra caramba. Então, tem gente que se adapta, tem gente que fica no 18, tem gente que passa por 36 e tem gente que passa por 54. Não vamos começar com 54. Começar com 18, daí um mês você vai conversando com a família e vai aumentando dentro da necessidade. Concerta, para mim, é o melhor de todos. Minha filha, pelo meu azar, ou não, ela toma o Concerta de 18 que o papai dá de presente para ela todo mês. Então, se puder ter um papai que dê um presente todo mês de 18, o Concerta, para mim, é o melhor. Tem outras marcas. Tem o Concide, tem Ragione, tem outros genéricos do Concerta, mas o Concerta do laboratório Janssen, para mim, eu não estou fazendo propaganda para o laboratório, mas é, na verdade, o grande remédio. A partir de que idade? Hã? A partir de que idade? A partir de 5 anos. Aí pode macerar o comprimido? Não dá para macerar. Tem que tomar com gelatina, essas coisas, não dá. Hã? Tomar 5 anos comprimido, pouca criança. Mas aí você macerou, você perdeu o efeito do remédio. Porque a situação muda, né? Tem um outro remédio que todo mundo aí tem usado, que chama-se Venvance. Muita gente, muita garotada aí usa esse remédio porque ele dá um gás e a pessoa fica muito acelerada e a pessoa fica bastante focada. Chama-se Venvance. Tem um nome horroroso, lisodexanfetamina. Tem de 30, tem de 50 e tem de 70. Um comprimido de manhã. Também dá 12 horas de evolução, não é barato. Eu não gosto do remédio. Aí é uma coisa pessoal do Dr. Jeff. Tem outros neurologistas que usam. Esse remédio está descrito em literatura que pode dar doença coronariana. Aí eu fico cabreiro de usar. Mas tem doente meu que toma o remédio e, doutor, eu só fico bem com esse remédio. Aí também é um cara jovem, eu acho que é pouco provável que vai dar doença coronariana nele. Mas fique atento sempre a queixas cardiovasculares. Um comprimido de manhã, ele pode ter insônia e perda do apetite. Esses remédios tem que tomar cedo. Não adianta você dar um remédio desse 10 horas da manhã, porque nossa criança ou esse adulto vai perder o sono da noite, porque ele é um estimulante. Então você necessariamente dar cedo, 7 horas, 8 horas, acordou no máximo, já começa o remédio. E o último que eu dei aquela aula lá no Mocelim, é um remédio novo que saiu há pouco tempo, chama-se atomexitina, é o Atenta. De todos os outros, ele tem uma coisa favorável, mas também tem coisas desfavoráveis. Tudo na vida é assim. O favorável, que é o único deles, que é receituário branco. Aquele receituário comum branco, controlado, especial. Você pode começar com 10 miligramas, depois 18, 25, 40, 60 e 80, dependendo da dose de cada paciente. É um remédio que é bom, perde o apetite, é bom também para TDAH e é no receituário branco. Tem um inconveniente, ele não tem noradrenalina. Então, ele não tem o neurotransmissor ouro que a gente quer. O senhor não usa o remédio? Eu falei, eu uso. Eu uso porque eu quero usar. E também acho que tem alguns doentes que eu não quero dar muita Ritalina porque tem muito tique. Então, eu prefiro tentar o Atenta. Mas a minha resposta melhor é com a Ritalina. Então, torna a dizer, o Atenta tem a coisa favorável, mas tem a coisa desfavorável. Porque os outros remédios que eu falei, Ritalina, Concerta e o Venvance, é receituário amarelo. Eu não sei se alguém já viu um receituário amarelo. O receituário amarelo tipo A é um remédio que é usado para morfina.
E aí, tem 30, 40 anos que o Ministério da Saúde, erradamente, botou esse remédio na listagem do receituário A da morfina, e ninguém consegue tirar de lá. Eu tenho uma ideia, até brinco com o meu sócio, falei com ele, se algum dia eu fosse ministro da Saúde, o primeiro decreto que eu faria é tirar a Ritalina desse bloco. Mas ninguém tirou. Então, para você receitar Ritalina e derivados, tem que ser no receito amarelo. A receita amarela é muito difícil. É lógico que eu tenho, mas quando acaba, tem que ir lá no Rio, na Secretaria Estadual, na vigilância, para pegar o bloco, e é muito chato. Normalmente eu vou lá de 3 em 3 meses, quando acaba meus blocos, e agora estou indo até mais, que eu tenho uma cliente minha que trabalha lá, ela surdinamente me dá 10 blocos, e eu guardei. Então, a única coisa chata do remédio, eu quero da Ritalina. Vamos querer uma coisa, o problema é que você não tem o receituário amarelo. Então, o receituário amarelo, que é o da morfina, você não tem facilidade de ter. Qualquer médico pode se inscrever lá e conseguir um bloquinho para você. Você vai ter que ter carimbo com o teu nome, com CRM, com endereço. Por quê? Cada bloco desse, como é da morfina, se você perder o bloco, você vai ter que ir na delegacia e fazer uma ocorrência. Porque o cara com aquele bloco, ele pode vender ou comprar morfina. Eu já perdi 2 vezes e fui na delegacia. Graças a Deus, ninguém me chamou. Mas alguém pode ter comprado morfina aí com o meu nome. Então, é um bloco que é bastante visado. As mães, todo mês, me pedem e eu tenho que fazer. Eu deixo no consultório, ela compra e fica lá com os seus blocos com 30 comprimidos. Como essa patologia, eu gosto sempre de falar que como é um neurobiológico e é um neurotransmissor, é comum, muito comum, as pessoas fazerem depressão. Ou até crianças e adolescentes, crianças nem tanto, né, amor? Você não vê tanto, mas no adolescente, às vezes você vê o adolescente meio deprimidão. E ficam deprimidos. E aí você, só com a Ritalina, que é um neurotransmissor, pode resolver isso. Mas, às vezes, fica tão deprimido que você tem que associar um antidepressivo. E aí tem 2 antidepressivos que eu gosto, não é porque eu estou fazendo propaganda para eles, que é o Dual. O que é o Dual? São remédios que têm 2 neurotransmissores. Tem noradrenalina e serotonina. Então, como ele tem noradrenalina, que é aquela substância que eu também preciso para o cérebro, eu gosto de usar o Dual. Quais são os duais? Duloxetina, que é o Cymbalta, ou Pristic, que é desvenlafaxina. Então, são remédios que têm dupla ação. É diferente da sertralina, é diferente da desvenlafaxina. Por exemplo, a sertralina é um serotoninérgico. Ele atua na captura de serotonina, que não adianta nada nesse caso. Então, não adianta você dar uma sertralina para um garoto que tem, ou um adulto que tem depressão com TDAH, porque não tem o neurotransmissor que você quer. Então, por isso que é bom você usar o Dual. Tornando a dizer, duloxetina, que é o Cymbalta, o Belígia, tem outros, ou você usa o bupropiona. O bupropiona é o mesmo remédio para quem quer parar de fumar. Lá no posto eu acho que deve ter. Bupropiona, 150. Quem queria pessoas que têm o hábito de que não está conseguindo parar de fumar, você pode usar a bupropiona. E a bupropiona é um adrenérgico, que entra ali no caudado também. Olha só como é que é, a coisa é farmacológica. Então, quando você usa esse remédio, você pensa nisso. E ele é um dopaminérgico. Aí vai uma pergunta aqui para quem vai matar a charada. A bupropiona, como ele é um dopaminérgico, qual doença clínica neurológica
que tiver depressão seria um bom antidepressivo para usar, a não ser o transtorno de atenção? É difícil a pergunta? Pensa um pouco. Vou repetir. Ele é um dopaminérgico. Hã? Alguém falou aí. Doença de? Hã? Fala alto. Parkinson. Então a doença de Parkinson, na verdade, é uma carência de dopamina, não é? Então você pode, se esse doente de Parkinson estiver deprimido, escolher a bupropiona, porque ele é um dopaminérgico. Então eu vou tratar a doença de Parkinson só com bupropiona. Não, está errado. Você tem que usar o clássico dopaminérgico. Qual é? Qual é o remédio mais importante para a doença de Parkinson, que é a dopaminérgico? Qual é o remédio usado para a doença de Parkinson no mundo todo que é dopaminérgico, gente? Como é o nome? Qual é, Paulo? Prolopa. O Prolopa é um dopaminérgico. Então você usa Prolopa e se ele estiver deprimido, você usa o bupropiona. Deu para entender? Geralmente os parkinsonianos são deprimidos. Por quê? Porque eles têm carência de dopamina, que é um neurotransmissor do núcleo caudado. Olha que legal. Tudo tem um porquê, medicina ninguém chuta nada. Então, se o cara tem doença de Parkinson, tem depressão de dopamina, você está dando Prolopa para jogar dopamina no receptor e ele está deprimido, você vai escolher uma bupropiona, que é um antidepressivo dopaminérgico. Aí você usou a Prolopa e a bupropiona. Deu 2 remédios para jogar mais dopamina naquele receptor. Deu para entender? É isso. Efeitos colaterais do metilfenidato, já falei. Perda do apetite no início de tratamento e até na ação do remédio. Quando o remédio começa a ficar agindo, ele vai. Eu tenho uma doente que o filho toma Concerta, ela tem recurso, não adianta. Ela me liga toda semana que o garoto não come. Não come, Moura. Aí mandei levar no consultório, pesei o garoto, ele está mais gordo do que quando não estava. Mas ela diz que ele não come. E agora? Que a bola é tua. O que eu vou fazer com essa criança? A mãe diz que ele não come. Entendeu? Melhorou quilos, passou direto, estudou, está concentrado. Falei, senhora, melhor o filho magrinho um pouquinho, passando de ano, mas não emagreceu, mas ela acha que o garoto não come. Ele não está comendo nada, eu não sei o quê, porque prato de comida ele não come. É uma coisa difícil. Dor de cabeça no início do tratamento, algumas crianças reclamam, estão com um pouco de dor de cabeça, mas ao longo de 1 semana, 10 dias, vai acabando. Nada que nenhum analgésico comum possa melhorar essa cefaleia. Perigo em pacientes epiléticos. Você está dando um estimulante cerebral. Se você está estimulando esse cérebro, sempre tomar cuidado com a epilepsia do doente que já tem convulsão. Aumento de movimentos involuntários. Também já falei isso. Tem careta, o doente que tem tique, você está dando estimulante, aumenta o tique. Então você tem que tratar o epilético, tem que tratar o doente que tem tique e dar a Ritalina. Insônia é comum, é um estimulante, é derivado anfetamínico. Os motoristas de caminhão adoram tomar, para ficar acordadão. Entendeu? Então, se você der Ritalina para uma criança dessa 2 horas da tarde, vai chegar de noite, tem Ritalina sambando aí para a criança não dormir de jeito nenhum. Por isso que é bom tomar cedinho. Perigo de dependência que deve ser avaliado pelo profissional. Isso é um problema grave. Às vezes as pessoas estão estudando para o vestibular, para a prova na faculdade, vai tomar uma Ritalina e tal. Aí tem que tomar cuidado, porque senão aquilo dá um gás muito bom e a pessoa começa a tomar 1, 2, 3, 4 comprimidos por dia. Aí a pessoa acha que o remédio vai passar de ano.
Então o cara da Rivalida aí, o Rômulo, já está querendo tomar uns 3 comprimidos, né? Já comprei. E, ó, então, 5 por dia, já. então, Normalmente 40, doutor. então você vê. Não fez efeito pra mim, não. Você, porque ele não tem TDAH, pô, ele quer, qual é o efeito que ele quer? Então não adianta, isso também tem que ter diagnóstico, né? Não quero para tomar 40 miligramas sem, né? Mas ele queria tomar 40 e já passar no primeiro lugar na Revalida. Bastante, né? Verdade. Mas assim, efeito colateral não tem. Não deve ser usado sem autorização inadvertidamente. Eu não sei se eu botei aqui, mas a Ritalina, para aquelas crianças que não têm hiperatividade, você pode usar ela durante a atividade escolar. Ou seja, está de férias em julho, você pode dar férias escolar. Para as crianças que não têm hiperatividade. Eu já tive criança, e tem muita, Moura também tem, de criança muito hiperativa, quando você fala em férias, a mãe bota a mão na cabeça, não, doutor, férias lá em casa não tem. Que eu não vou tirar a Ritalina com ele dia nenhum, porque senão ele vai subir pelas paredes. Então ela não tira nem nas férias. Aí é uma coisa pessoal, mas eu estou dizendo, por exemplo, o cara está estudando para uma prova, tal, estudou 3 meses, acabou a prova, ele pode dar uma parada no remédio, não precisa parar gradativamente. Entendeu? Mas também não adianta o cara ter prova mês que vem, vou tomar igual o Rômulo, 4 comprimidos até a prova. Não vai dar. Então, tem que ter bom senso, tomar o remédio, pode parar nas férias e pode ter, mas tem que ter cautela, porque eu também já peguei gente viciada tomando Ritalina. As férias que eu acabei de falar é uma concordância com a família, podendo ser suspenso no período de férias escolares, salva as crianças com hiperatividade. A criança que é hiperativa, toma o remédio e fica calminha, como é que essa mãe vai 30 dias de férias, soltar o remédio dessa criança? Ela vai pular a janela, né? E a mãe, não vai ter férias. Então a mãe às vezes não quer parar o remédio. Então essa discussão de vai parar ou não vai, não é uma imposição do neurologista e do médico. Tem que ser uma coisa consensual. A senhora aceita parar 30 dias? Vou parar. Aí para. Então, gente, é isso. Eu acho que TDAH é uma importante patologia que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas atualmente virou moda, tem muita gente aí que acha que tem TDAH. Como autista, né? Você vê que eu sou neurologista há 40 anos, eu nunca vi tanto autismo atualmente, porque todo mundo tem. Você vê que a quantidade de autismo aumentou muito. Então, a gente tem que tomar cuidado com algum diagnóstico, a gente tem que ter critério, tem que ter anamnese, tem que ter uma certeza de que você está dando um remédio. É um estimulante? Não tem efeito colateral? Tem, mostrei que tem. Mas é um estimulante. Então você não pode ficar igual o Rômulo, né? Tomar 4 comprimidos para fazer uma prova. Estou brincando, Rômulo, você é teu amigo. Então tem gente que não pode. Eu canso, mas canso de ver no consultório. Não é 1 nem 2, não. Doutor, vou fazer um concurso daqui a 3 meses, só pode me dar uma receitinha aí? Então, todo mundo toma um remedinho para passar na prova. Não é isso. O remédio não é só com essa finalidade. O remédio tem critério, como todo outro remédio. Você não pode tomar anti-inflamatório, porque vai estar com dor, porque o anti-inflamatório pode dar hemorragia digestiva, insuficiência renal, pode ter outras complicações. Então, todos os remédios, você tem que conhecer a farmacologia do remédio, tem que saber que você não pode ficar usando aleatoriamente. Eu tenho doente também, Moura e Lívio também, que tem infecção urinária de repetição, é um antibiótico por mês. Não é? Idoso, então, quando chega no posto, está com febre, não sei, aí faz um exame de urina. Aí tem 30 piós, pimba. Daqui a um mês, 30, pimba. Aí quando ele fizer lá na frente calafrio com hipotensão, não tem remédio para ele, tem que ser internado para tomar remédio na veia. Você já gastou todos o Vioral. Não tem um doente, não, tem vários doentes.
Entendeu? Você deu cefuroxima, clavolin, Bactrim, norfloxacino. Você já gastou todo o arsenal. Então as bactérias dele ficam rindo para você, né? Quando vem o antibiótico, ela vem ele com outro aqui que eu já tomei. Então, tem que ter critério. Você não pode sair dando remédio aleatoriamente para tudo. Tem que ter o que você tem que tomar. Tem que tomar? Ele tem diagnóstico? Então vamos dar. Agora, não é possível. Então teve uma aula aqui, vai ter de novo. Infecção urinária assintomática. Ou bacteriúria assintomática. Então, o problema é que, assim, na minha opinião, né? Não, nós estamos aqui em opiniões. Você dar o pedido de exame de urina para todo mundo que tem. É, isso mesmo. Você falou, todo idoso que chega lá, Todo. eu quero um hemograma completo de urina e fezes. É. Tá com sintoma? Aí você pede, vai vir contaminado, vai vir... Exatamente. De biota, bactéria, vai ter alguma coisa. É. Se toda vez que aparecer você for tratar, vai acontecer isso com todo mundo. Acho que a questão aí é parar de pedir exame sem... Com certeza. Quer ver um outro que todo mundo gosta? Eletroencefalograma. Desmaiei, faz um eletroencefalograma. Tô com dor de cabeça, faz um eletroencefalograma. Aí o cara traz um eletroencefalograma para você, todo alterado. Grau 3, descargas no lobo frontal, não sei o que. O cara nunca teve convulsão. O cara tá nervoso, o cara bateu na mulher, ele pediu um eletro e veio com um eletro. E aí? O que você vai fazer? Você vai dar anticonvulsivante para ele? Não. Você não tem que tratar o eletro. O eletro só tem função no doente que teve convulsão. Ou que você ficou em dúvida se foi uma síncope, que às vezes você fica em dúvida. O cara chega lá no posto, pô, doutor, eu estava não sei aonde, desmaiei. Mas como é que foi o desmaiado? De repente, comecei a me tremer e cair. Aí, porra, será que foi uma síncope? Será que foi uma... Aí você pede um eletro para decidir a tua vida. Agora, qualquer doente... Porra, outro dia atendi uma mulher que foi no laboratório colher sangue, ela olhando a mulher colher sangue assim, foi ficando pálida e caiu. Isso aí é convulsão, gente? Fala a verdade. Mas ela levou 2 eletroencefalogramas. Levou uma ressonância. Sabe o que deu? Graças a Deus que não deu nada. Porque se o eletro tivesse alterado, ela ia ficar uma arara comigo, porque eu não ia dar anticonvulsivante para ela. Então, é isso que o Paulo está falando. Tem que ter critério para você ficar pedindo exame. O exame, o nome está dizendo, chama exame complementar. Se você tem dúvida, não é isso, Moura? Você pegou uma criança, a criança está com febre. O Moura auscultou e viu um estertor na base, ele deu um antibiótico. Ele vai pedir um raio-x de tórax? Pode até pedir, mas, porra, você já escutou o estertor, Moura? A criança está bem? Não é? Então, hoje em dia, cara, no pronto-socorro é impossível não fazer um exame complementar. O diagnóstico de infecção urinária em idoso é monstruoso. Dor de cabeça é igual a sinusite. Todo mundo com dor de cabeça que vai no pronto-socorro sai com antibiótico com diagnóstico de sinusite. Estou certo ou errado? Hã? Então é isso. Ficam gastando antibiótico, ficam gastando opção de antibiótico sem necessidade e selecionando o germe, que é o pior. Os germes de todo mundo estão selecionados. Porque, pô, todo mês o cara dá um antibiótico pro velhinho. Idoso ou idosa, se você fizer EAS, em 90% vai vir um EAS alterado. Eu aposto com vocês. Não vem? É igual você fazer uma ressonância de coluna numa pessoa depois de 60 anos. Vai vir normal? Se fizer no Moura, vai vir. E Moura teve uma hernia de disco. Quase foi operado. Não foi? Porra, e aí o cara descreve, porra, discreto, os outros osteofitos, desidratação do disco L4, L5, estenose do canal lombar. O cara já sai dali quase operando, né?
Então, cuidado para a gente não ficar pedindo muito exame. E aí também a gente aí vai pelo outro lado. Eu vi nesse médico, esse médico não pediu um exame. Te largou e foi em outro. Você não pediu um exame. Pô, a mulher foi colher um sangue, olhou o sangue, caiu, e eu não vou pedir um exame? Eu vou dizer para ela, a senhora não tem nada, a senhora tem síncope vagal. Ela, hã? Mas e aí como é que eu faço? Não faz nada. Quando a senhora colheu o sangue, só fica deitada. Se a senhora sentir mal, deita, levanta a perna. Pagou uma consulta e falou, esse cara eu não volto mais. Não é verdade? Então, muita gente vai no consultório, muita. Chega lá com carbamazepina, gardenal, e não, pode tirar isso aí. Pô, mas tirar como? Pô, minha senhora, olhou um sangue, teve uma dor, uma cólica, e desmaiou, ficou pálida, suando. Porra, que isso aí é convulsão aonde? Porque o cara pediu um eletro, o eletroencefalograma veio alterado. Então, exame complementar mal pedido, Moura, ele te atrapalha. Quando você está em dúvida e pede um exame mal pedido, ele não te ajuda, ele te atrapalha. Tem um exame hoje que está na moda que chama eletroneuromiografia. Toda eletromiografia o cara não escreve normal. Tem uma polineuropatia axonal, tem não sei o quê, síndrome do túnel do carpo, entendeu? O cara inventa tanta coisa e o doente vai lá para você tratar aquilo tudo. Pô. Mas quem pediu isso aí? Agora, polissonografia, todo mundo ronca, todo mundo dorme mal, tem polissonografia agora. O nome é até bonito, polissonografia. Aí dorme, ele já sai com aquele aparelhinho de CPAP, gastando uma grana do cacete para dormir com o aparelho. Hã? E dorme mal. Dorme mal. Ah, mas, pô, meu marido ronca muito, eu não aguento. Então troca de quarto, troca de marido, mas, porra, entendeu? Porra, o cara pedir polissonografia, ô Roma. Aí o cara pede polissonografia, já sai com CPAP no bolso. Né? Aí bota o CPAP, aquela parafernália. Aí a mulher tem que dormir do lado, ou o homem com aquilo a noite toda, que coisa legal. Romântico, né? Eu acho que nem como é que transa, Paulo? Não sei, né? Pelo menos ela fala que ela dorme do lado da máquina, né? É. Dá para a senhora tirar uma máquina meia hora aí para... Meia hora é muito, hein? Se for muito tempo de casado, é 15 minutos, né, Roma? Tira essa máquina, desliga essa máquina 15 minutos, depois volta com a máquina de novo. Então, cara, é muito engraçado, mas a profissão da gente, a gente tem que tomar cuidado. A gente... Hã? Ah, não é? Exato. Exatamente. Pode falar. A legalidade, o senhor falou mais cedo que agora o TDAH e o autismo tem muito benefício, né? Nós, como médico de família ou como médico generalista lá na comunidade, quando somos aptos para laudar esse diagnóstico? Ou não? Qual o diagnóstico? TDAH, por exemplo. Se eu atendo uma criança com TDAH, a mãe tem um benefício, tem um vale de tambor, sei lá, alguma coisa terapia de benefício. Eu tenho direito para laudar fazer esse laudo para ela? Tem. Ou tem que ser com o neuro mesmo? Não, você tem condição de dar o laudo para ela. Você pode dar o laudo para ela. Qualquer profissional pode dar o laudo, entendeu? O Moura, pô, é um pediatra que ele pode escrever que ela tem TDAH. A criança entrou, quebrou o consultório todo do Moura, porra, vai fazer o quê? Hã? É. Então, você tem condição. Agora tem que tomar cuidado se você tem uma dúvida, né? Uma criança que não tem tanta hiperatividade, a mãe insiste que ela não passa de ano,
Ah, não está passando, mas também não estuda aí, nego acha que tem TDAH. Então, tudo tem um ganho secundário. Então você tem que tomar cuidado. Igual idoso, nós vamos abrir uma conversa aqui que eu já estou preparando. Demência. Demência hoje é uma praga. Todo idoso com esquecimento é igual a demência. Você já reparou? Não é isso? Pô, tem gente com 50 anos, rapaz, me procura no consultório que está esquecendo muito, a avó morreu de demência de Alzheimer, se ela não está com demência de Alzheimer. Pô. Inclusive é mais novo que estava procurando unidade para ir no neuro por causa da demência. Exatamente. Então esse diagnóstico de esquecimento, nós vamos ter que ter uma aula aqui para falar sobre isso, porque é uma coisa importante. É difícil para você, difícil para mim como neurologista. Porque a mulher me procurou que está esquecendo tudo, e aí, o que eu faço? Pô, a senhora está com 50 anos, minha senhora, 50 anos, a senhora não lembra de tudo, como é que a senhora está? Ah, mas eu deixei a chave, eu deixei a panela no fogão e deixei o fogão aceso. Eu falei, a senhora apaga o fogão, desliga o gás. Não, mas não sei o quê, eu quero um exame. Qual o exame que você vai pedir para demência? Não tem ressonância. O exame para demência chama-se testagem neuropsicológica. Se você fizer, tem aqueles testes todos. Você vai gastar uns 40 minutos fazendo aquele teste, tem 200 pessoas lá fora, não é? Mas aí você faz aqueles testezinhos de, pô, eu vou falar 5 letras, a senhora me diz qual a letra que eu falei, e não sei o quê. Pô, mano, você vai escrever lá, demência de Alzheimer, aí eu acho arriscado. Hã? Eu acho arriscado vocês que estão na ponta botar um carimbo que a pessoa está com demência. Que aí você classificou uma pessoa a ter demência. Ah, quem disse foi o doutor, falou que eu estava com demência. Sugiro, déficit cognitivo, sugiro acompanhamento no ambulatório de neurologia e tira o teu time. Hã? Porque não dá para você carimbar uma demência. Tem que ter certeza das coisas. Porque também, vamos pensar aqui, se você fez o diagnóstico de demência, qual remédio que você vai dar? Sabe quanto custa um remédio para demência? Uns R$400. Excelon, donezepila, memantina. Ah, não, mas você pode apanhar no SUS. Manda apanhar no SUS. Aí o cara vai lá, levou um papel teu, apanhou uma caixinha, 2 caixas. Quando acabar as 2 caixas, ele vai te procurar de novo. Doutor, aquele papelzinho, chegou lá no posto, não tem o remédio. Aí ficou 3 meses sem tomar. Você está entendendo? Então, a gente tem que ter bom senso com as coisas. Senão a gente fica nessa história e idoso, cara, idoso. Chegou lá no consultório, chegou no posto. Minha mãe está muito esquecida. Ela esqueceu o telefone do meu filho. Trocou o nome daquele. Pronto. Se esqueceu. Moura esquece uma opção de coisa comigo, eu já estou preocupado. Não é, amor? Eu estou chegando lá. Pô. Então, cara, sabe, as pessoas têm que ter bom senso, cara. Está todo mundo muito no negócio do exame. Porque também o doente te exige isso. Ele chegou lá com dor de cabeça, o senhor não vai pedir nenhuma tomografia. Mas eu tenho dor de cabeça desde os 10 anos de idade, pô. Na menstruação piora. Pô, a senhora só tem enxaqueca, pô. Não, mas não dá, piorou muito, eu quero um exame. Aí você pede, aparece um meningioma de 3 milímetros, desse tamanhozinho assim. Ah, a dor de cabeça era desse meningioma que eu tenho aqui de 3 milímetros. Pronto, aí você está roubado. Aí tu vai ter que pedir uma ressonância para provar a ela que aquele tumor de 3 milímetros não é o responsável pela dor de cabeça. Então é um exame mal pedido. O esquecimento também pode ser transitório, né? Numa hora que você... O esquecimento também pode ser transitório. Está numa época de muito... Tive ansiedade, Moura. Ô, Moura, principal causa de esquecimento. Sabe qual é a principal causa? Depressão ansiosa. Hã?
O velhinho ele não tem direito a ter depressão? Sozinho, ou ele parou de fazer as coisas que ele gostava e começou a ficar deprimido. Uma pessoa jovem, cara, ansioso pra caramba, ansiedade, começa a esquecer tudo. Tem uma prova, igual o Rômulo lá, prova, tem que estudar. Aí começa a não entrar matéria na cabeça dele como ele queria que entrasse. Pronto, ele pode estar achando que está com demência. Não é verdade? Estou falando do Rômulo, parece que eu estou contra ele, né? Mas já é. Mas é mais ou menos isso, cara. Você estuda pra caramba, daqui a 1 hora, porra, o que eu estudei mesmo? O que eu tinha lido? Pô, você esqueceu tudo que você fez. Pô, você fica nervoso. Às vezes você esquece o nome de uma pessoa, não vem de jeito nenhum, e você fica, não vou falar a palavra grave, vai ficar aquilo na cabeça o tempo todo. Vai aumentando. Aí tu não faz, você não. Aí depois de 2 horas vem o nome da pessoa. Então a demência foi momentânea, foi de 2 horas. 2 horas depois acabou a demência. Então, eu acho que eu falei demais. Se quiserem falar alguma coisa aí, eu estou aberto. Quer falar, Henrique? Henrique está tomando Ritalina ou não? Pelo jeito não. É? Aí melhorou bastante, parei. Não, mas você tomou Ritalina? Eu sou diagnosticado com TDA desde 10 anos de idade. Ah, é? Eu sou diagnosticado. Não, tá certo, tá certo. Eu só tomo para estudar para a prova. Senão eu não tomo. Porque para mim não faz diferença eu estar no dia a dia, para mim não faz trabalho, faz diferença. Eu tomo para estudar. Aí você vai tomar um tempo agora. Tomar um tempo agora, faço a prova barata. Mas você vai tomar qual? A simples, que é mais barata, não? Porque você não gosta de gastar muito, né? Então você vai comprar. Você... Hã? Mas a simples tem esse problema. Você só vai ter 4 horas de ação. Entendeu? Eu, se fosse você, tomava a LA. Ou tomava o Concerta, que já Concive, depois te dou o nome. Ele tem uma ação mais longa. Melhor você tomar ele de manhã, porque aí você vai ter remédio até 8 horas da noite. Porque essa Ritalina simples que você está tomando só demora 4 horas, depois saiu da circulação. É. Toma esse remédio de manhã, que aí ele vai ter uma ação mais longa para você. Você tomar o Ritalina 8 horas da manhã, aí você foi para o posto, quando chegou em cá meio-dia, já não tem mais Ritalina, você não estuda mais nada. Venvanse. Dá, exatamente. Porque ele é um estimulante, ele é um adrenérgico. Entendeu? Por isso que eu não gosto de Venvanse. Uma questão pessoal minha, eu não gosto. O Concerta tem um similar que chama Concive. Depois te dou o nome direitinho, aí você compra. A receita amarela? Tem que ser receita amarela. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Essa receita amarela não pode ser digital. Tem que ir lá no consultório para apanhar. Você pode ir lá no meu consultório. Vai ser mais caro que eu consigo. A receita amarela e a receita azul, a gente ainda não pode passar na digital. Aí você passa lá e apanha comigo. Tá bom? É isso aí, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, tá tudo bem. Obrigado aí vocês terem vindo. Forte abraço. Semana que vem, olha aí, gente. Luana tá doida para tomar Ritalina, né? Hã? O problema da Ritalina é que não pode tomar chopp. O remédio não impede que a pessoa beba, pode beber.
Deixa eu falar com vocês aqui, Paulo. Semana que vem, eu não sei nem quem vai trabalhar, né? Porque dia 21, terça-feira, é feriado. E dia 23 também é feriado.